Olá, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Dr. Plauto pelo honroso convite de participar dessa quarta jornada de Direito da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e sob um título muito inspirador, Guerra e Paz, o papel civilizatório do direito. Dá para perceber que o nosso maestro é extremamente sensível, preocupado com as questões mundiais e com o futuro da civilização. Há ainda uma enorme satisfação de participar desse debate ao lado da professora, doutora, sócia e amiga Alessandra Brandão e, ao mesmo tempo, também dividir o espaço com o professor, doutor, amigo e presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, professor Walter Lobato. Pois muito bem, o meu tema, tributação, direitos humanos e justiça social, é de minha predileção. Gostaria inclusive de fazer uma propaganda de um livro que foi recentemente lançado. Este livro se chama Temas Avançados de Direitos Humanos, é da editora Tirante Loblanche, e neste livro eu escrevo o artigo que serve de base para esse breve encontro de hoje, e eu convido os senhores, ele está gratuitamente na internet e a edição eletrônica é possível acessá-la e vocês poderão acompanhar um pouco mais dos desdobramentos do que eu pretendo discutir com vocês hoje. Pois muito bem, de forma assim bastante avançada, o meu principal papel é dizer que há uma indissociável associação entre tributação, respeito aos direitos humanos e busca pela justiça social. Isso porque, por trás de todas as guerras, revoluções, inconfidências, convulsões sociais relatadas na história nos últimos 2000 anos ou mais, a matéria tributária sempre esteve presente. A insatisfação popular em relação à matéria tributária, aos tributos, aos impostos cobrados pelo poder constituído e a nítida percepção que eles eram acima do tolerável ou que não retornavam na mesma medida e proporção em serviços públicos para os cidadãos, ou ainda se eles faziam perpetuar a desigualdade, faziam ainda ampliar a fome, a miséria da nação, há a necessidade de se transformar o status quo, e isso geralmente por meio de revoluções sangrentas e nem sempre ou quase nunca com a criação de um novo Estado que o substitui, muito mais totalitário e desrespeitante aos direitos humanos. Então é importante dizer que esses três temas se entrelaçam em um só núcleo que pode ser resumido no seguinte tema: a busca por um sistema tributário justo e transformador. Esse é, portanto, revisto e ampliado, o título da minha palestra. Pois muito bem. Na Carta de 1988, após um odioso período de ditadura militar, esse processo de redemocratização do Brasil fez nascer uma belíssima carta com direitos assegurados ao cidadão contribuinte, ao cidadão e ao cidadão contribuinte, ah, que devem ser respeitados e não admitem retrocessos. Então, antes de mais nada, é preciso dizer que, antes de adentrarmos no tema de eventual reforma ou que precisa ser revisto para alcançarmos um sistema tributário igualitário e justo, é preciso dizer das suas belezas. A Constituição Federal de 1988 criou um cenário muito belo e favorável para o respeito aos direitos humanos e para respeito a todos esses direitos naturais do cidadão brasileiro que devem ser respeitados. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, etc, etc. Nesta belíssima carta, nós já mandamos o recado e já sabemos que o nosso sistema tributário precisará ser robusto. É impossível conceber a ideia de um sistema tributário simples, singelo, que não arrecade muito, para sustentar aquilo que erigimos na Carta de 1988. Portanto, é ilusório dizer que qualquer reforma futura possa seguir este caminho, ou querer alterar o que idealizamos de direitos sociais e o que idealizamos e dissemos ser o nosso Estado social democrático de direito. Se nós, de fato, reconhecemos isso como um valor,
nós não teremos como uma premissa para qualquer alteração do sistema tributário reduzi-lo de modo a não concretizar esses direitos já consagrados na Constituição. Esse é o ponto basilar. Muito bem, partindo desta premissa que os direitos ali consagrados devem ser mantidos e até mesmo ampliados, o que precisa ser revisto em apertada síntese em relação ao que não deu certo? Eu vou dar a minha visão, com todo respeito a quem discorda de mim, e são vários, né, autores muito mais estudiosos do que eu, mas eu tenho percebido que há uma mudança mundial e eu tenho percebido que há uma preocupação mundial no sentido da minha fala, de pontos que eu vou tocar agora, em especial da necessidade de uma aplicação mais efetiva e ampla da progressividade da tributação na renda, na transferência de heranças e também uma certa seletividade mais bem planejada em relação aos tributos indiretos. Então vamos lá. Marcelo, considerando o que o mundo vem estudando, considerando as experiências mundiais que eu tenho estudado e tenho acesso, o que eu ressaltei nesse artigo, selecionei 10 pontos que eu considero que mereça reforma, mereça revisão, não da forma desses projetos que estão em discussão atualmente no Congresso Nacional. É preciso, antes de mais nada, um estudo aprofundado para que se possa implementar o que eu vou selecionar agora como motivos de revisão. O primeiro deles, o Brasil não adotou um amplo tributo sobre o consumo de bens e serviços. No sistema constitucional tributário, norteado pelo federalismo, todos os entes políticos da federação possuem competência tributária para instituí-los. Quais são esses? Nós sabemos que na União, o IPI já era previsto na Carta de 1988, depois, por meio de emenda constitucional, tivemos a criação do PIS e da COFINS, nos estados o ICMS e nos municípios o ISS-QN. A bem da verdade, esses cinco, vamos chamar de cinco, essas cinco espécimes tributárias, elas são, na verdade, em comparação com o resto do mundo, uma só. Porque o mundo inteiro tem mais ou menos uma mesma lógica de tributação, alcançando as mesmas riquezas: renda, patrimônio e consumo. A tributação do consumo no mundo inteiro, ela segue uma metodologia ah, que busca alcançar de forma plurifásica em todas as etapas do ciclo econômico, das mercadorias e dos serviços, de forma a se tributar o valor adicionado em cada uma dessas etapas. Convencionou-se, portanto, chamar esse tributo de imposto sobre valor acrescido, agregado. Esse imposto sobre o valor acrescido, ele por ser um só e muitas vezes pertencente exclusivamente ao poder central, lembrando que isso não significa que a receita tributária seja necessariamente designado a esse ente, né, no nosso caso da federação, enfim, da ordem política interna de cada país, ele pressupõe duas coisas muito boas, o fim de duas coisas muito boas, que nós conhecemos aqui e sabemos que esses dois fenômenos são, na verdade, um dos grandes males da nossa tributação. Quais seriam esses fenômenos gerados no Brasil por termos abandonado a ideia de um tributo só sobre o consumo, no máximo dois para alguns produtos que são, digamos, especialíssimos, como energia, petróleo, um imposto seletivo, ele existe em vários países como um adjacente, como algo que também concorre com o IVA, mas em geral o IVA ocupa o cerne ali da questão e do debate e da realidade da tributação sobre o consumo. Esta metodologia não permitiu florescer nesses países o que nós vivenciamos aqui, e eu vou nominá-los. O primeiro deles, a guerra fiscal, e o segundo deles, o conflito de competências. A guerra fiscal, todos nós sabemos, os estados e os municípios, para atrair contribuintes para os seus territórios, ofertam reduções de cargas tributárias para que aqueles contribuintes ali se estabeleçam.
Naturalmente, nós sabemos o que isso culminou. Com uma guerra entre todas as unidades, querendo atrair, reduzindo cada vez mais e chegando ao avesso da tributação, ou seja, chegando-se ao não tributar. Vai se reduzindo, reduzindo, um Estado quer competir e não quer perder os seus contribuintes para os concorrentes, ele planifica, passa a repetir aquele benefício, o outro dá mais, e aí vai se reduzindo a capacidade e o poder de tributar. E o que é muito importante dizer, muitas vezes essas reduções que foram dadas nunca repercutiram no preço. Era uma forma de financiar, capacitar e dar mais condições econômicas para o contribuinte que ali se instalava. Ou seja, não era um produto que merecia ter uma carga tributária menor para que pudesse ter mais acesso à população de baixa, média renda, por exemplo, para que essas populações tivessem mais acessos a esses produtos e serviços. Essa não é a lógica e não é por esse caminho que, na verdade, nós atingimos esses anseios. Então, vejam bem, esse é um problema desse fenômeno da guerra fiscal não existente nesses países onde não se concorrem tributos iguais com entes e competências diferentes. E o segundo fenômeno, bastante complexo, é o chamado conflito de competências, onde nós temos aqui uma linha tênue, muito fina, entre determinados fatos geradores em que o contribuinte não sabe se ele deve pagar sobre aquela hipótese de incidência o ICMS ou o ISS, enfim, há hipóteses em que também esse conflito de competências ele se dá não só entre tributos, mas entre o mesmo tributo. O ISS é devido a qual município? Um tributo tão importante quanto o imposto sobre serviços. No Brasil, nós não somos capazes de afirmar com segurança qual é o município competente para se exigir determinado tributo. Pois vejam, esse tópico número 1, o fato de não termos adotado um imposto sobre o consumo que tivesse uma amplíssima hipótese de incidência, abrangendo toda a circulação de mercadorias e todos os serviços prestados, culminou nesses dois fenômenos que são hoje marca do atraso, são marca do antieconômico, né? Não favorecem o desenvolvimento da economia, causam não arrecadação, porque a guerra fiscal reduziu o poder de tributar, né, de efetivamente angariar receitas, e o conflito de competência, é bom que a gente ressalte, gera ações judiciais de consignações de valores, porque o contribuinte não sabe a que Deus servir, ele não sabe a quem pagar. E na dúvida ele prefere buscar a justiça, então aquele estado, aquele município, ou a própria União, fica ali anos a aguardar que aquela receita ingresse nos seus cofres, né, nos cofres públicos, e isso de fato em um país tão miserável quanto o nosso, pode significar menos postos de saúde, menos escolas, porque o dinheiro não chegou ao destino certo em tempo hábil. Então essa ineficiência, que também é algo relevante para um sistema tributário, ele tem que ser eficiente antes mesmo de ser transformador, a gente não conseguiu atingir em relação à tributação do consumo. Essas espécies que são concorrenciais representam um dos maiores entraves, na minha concepção, para a construção de um sistema tributário justo. Outro ponto relevante é que o Brasil concentra a tributação nos tributos sobre o consumo, prática injusta e mundialmente reconhecida por onerar quem possui menor capacidade contributiva. É verdade. Oxfam, OCDE, a própria ONU acusam o Brasil de centrar a sua tributação na tributação do consumo. E, naturalmente, todos nós sabemos que os tributos indiretos, nesta metodologia de uma tributação mais progressiva ou mais seletiva, é onde é menos possível fazer justiça tributária. Um exemplo, eu posso até selecionar alguns produtos da cesta básica para que eles tenham uma alíquota menor, mas eu não consigo atingir a renda e a capacidade de compra de quem está ali a consumir aquele produto. Em grossas linhas, para ficar mais fácil, quem vai comprar o arroz, o feijão, eu não tenho condições de saber e medir
e medir de forma a aquilatar ou reduzir as alíquotas de quem consome se tem maior ou menor capacidade contributiva. Então, é um tributo em que você não consegue, de forma como na tributação da renda e na tributação do patrimônio, atingir a capacidade contributiva de forma bastante cirúrgica. Por isso, ele é injusto. Então, por mais que se pratique a seletividade, por mais que busque tributar mais o supérfluo, menos o essencial, nós sabemos que a perfeição nunca será atingida, nem próximo disso, naturalmente, nem se busca a perfeição. Mas um sistema justo não se faz com primazia da tributação sobre o consumo. A própria OCDE recomenda ao Brasil que ela centre mais forças na tributação da renda, das heranças, do patrimônio e etc., e não só pese tanto para o consumo. Isso é algo que o Brasil precisa repensar, modificar com urgência. Outro ponto ressaltado é que, na prática, nós sabemos que a progressividade das alíquotas na tributação da renda das pessoas físicas e jurídicas no Brasil, ela é ilusória e não é praticada de forma a alcançar as rendas maiores no Brasil. Isso é válido, esse raciocínio, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E da mesma forma, aquela polêmica que está sempre em discussão, se nós devemos voltar a tributar os dividendos, se nós devemos voltar a tributar aquela parcela do lucro das empresas no momento em que se percebe a divisão e repartição dos lucros pelos sócios das empresas. O Brasil realmente é um dos poucos países do mundo que não faz essa tributação. E, naturalmente, para que isso possa ocorrer, é claro que há que reduzir a tributação da pessoa jurídica, para que não haja uma dupla tributação sobre o mesmo valor. Mas que é necessário revisar de forma assim bastante estudada quais seriam os percentuais e as alíquotas a serem praticadas na pessoa jurídica e o reflexo daquela tributação na pessoa física, é necessário e urgente, porque nós sabemos que os donos de empresas, as pessoas que recebem, né, valores, somas vultosas como participação nos lucros, como pessoa física, elas não contribuem com o imposto de renda nas alíquotas, que são maiores que da pessoa jurídica, eles não contribuem para o imposto de renda. Isso é bastante constrangedor. E outro ponto a ser ressaltado, bastante relevante, é que nós não tributamos de forma agressiva, e se queremos um país que tem um sistema tributário transformador, é esta palavra que deve ser usada, a propriedade. Não tributamos os bens suntuosos e nem a transferência de heranças. Tributa-se mais o rendimento fruto do trabalho, que é o imposto de renda, podendo alcançar alíquotas de 27,5%, lembrando que só os trabalhadores pagam esse percentual, e muito menos as transferências de bens móveis e imóveis por meio das heranças, que atualmente possui a alíquota máxima no Brasil de 8%. É uma alíquota baixa. As heranças, o ITCD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, que hoje é de competência dos estados da federação, ele tem uma alíquota muito menor que a média dos países que pertencem à OCDE. Isso o Brasil precisa, de fato, essa renda acumulada, que é o patrimônio acumulado, que passa para a mão de terceiros, simplesmente pelo falecimento do seu possuidor, deve ter uma progressão, uma alíquota progressiva, se de fato sonharmos em atingir um novo patamar de país. No mesmo caminho, nós temos um grande problema: não alcança de forma adequada a propriedade de bens suntuosos em relação ao IPVA. Ele não incide sobre aeronaves e embarcações, por exemplo. Os carros, sim, estão sujeitos ao IPVA, mas as aeronaves não, o helicóptero não, as lanchas não. E isso é bastante constrangedor, porque aquele cidadão que se utiliza do helicóptero para ir trabalhar, retorna do trabalho todos os dias, que percebe-se que há aqui uma capacidade contributiva muito superior àquele que saiu de moto para ir trabalhar, para fazer entregas e tem que recolher o IPVA sobre essa propriedade.
e é bastante constrangedor que esses bens suntuosos não sejam tributados. Outro ponto também que merece uma reflexão urgente, talvez não em nível constitucional, mas que muito me incomoda é o fato da tabela do imposto de renda pessoa física nunca ser atualizada, ou não ser atualizada com frequência, anualmente. Este simples congelamento faz nascer uma série de contribuintes represados ali, que tiveram um aumento só em relação à inflação, à correção do salário, eles passam a ser considerados contribuintes, porque há 5, 6, 10 anos não se corrige a tabela de incidência do imposto de renda da pessoa física. Isso é uma grosseria, é algo que precisa de uma solução rápida para que possamos aí dar um salto em relação a esse ponto. E eu gostaria de, nessa tônica, finalizar com a necessidade do uso da extrafiscalidade como política tributária, quer seja como norma indutora ou como critério a ser obrigatoriamente observado na instituição das espécies tributárias vigentes no Brasil. Nesse artigo, o que eu proponho, e acho bastante necessário que de fato ocorra no nosso país, é que haja um compromisso enorme com a extrafiscalidade, em vários sentidos. Vamos tentar explicar de que forma isso seria possível. Em primeiro lugar, todas as espécies tributárias, talvez com exceção das taxas, seria necessário nos impostos e nas contribuições especiais, sociais e econômicas que a seletividade e a progressividade das alíquotas estivessem ali, de fato, reconhecidas. E aqui vai um ponto novo, não apenas em relação à essencialidade dos produtos, porque nós sabemos, naturalmente, que para os tributos diretos, a tônica da progressividade vai ser a capacidade contributiva, que é a renda, que é o patrimônio, enfim, são critérios bastante simples de serem observados. Em relação à seletividade dos tributos indiretos, almeja-se tributar mais o supérfluo e menos o essencial. Mas, na minha concepção, esse não pode ser o único critério. Por quê? O mundo reage aos avanços das forças conservadoras. O mundo reage a essa tendência de retomar fantasmas do passado, como a guerra, e o direito tem um papel civilizatório de combatê-la. Há tentativas de se retomar o Estado-nação, de se brigar com as instituições internacionais para que elas não conduzam os processos internos, não obriguem modificações sociais e econômicas e de respeito aos direitos humanos, isolar-se dessa comunidade internacional da força e possibilidade do nascimento e surgimento de regimes totalitários, que nós devemos evitar por já conhecer o que essas ondas extremamente conservadoras podem levar a, e o mal que podem causar ao nosso Estado democrático de direito. Nessa toada, o que se percebe é uma reação na mesma medida e proporção. E eu faço menção aqui aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, 17 metas pragmáticas que visam trazer um ambiente propício para a humanidade, que entrelaça ali não só o respeito ao meio ambiente, respeito a todas as espécies que vivem no planeta, o respeito ao homem, a dignidade da mulher, a real equiparação e igualdade entre homem e mulher, e tudo isso vem sendo difundido com uma força enorme e nós temos que nos juntar, nós temos que fazer cerrar fileiras para que esses objetivos de fato sejam atingidos na meta do ano de 2030, conforme consagrado pela ONU. Este movimento internacional, ele tem, de certa forma, que alterar, insuflar e inspirar os sistemas tributários de todos os países. Se nós queremos que haja um real equilíbrio em todas as frentes entre homens e mulheres empreendedoras, temos que favorecer que elas surjam e temos que também, em matéria tributária, permitir que esse ambiente seja possível com redução das alíquotas. Se queremos eliminar os plásticos para não matar os seres que habitam os oceanos,
nós precisamos taxá-los 3, 4, 5 vezes mais do que aqueles que são considerados bens essenciais. Então vejam que aqui o critério passa a ser proteção ao meio ambiente. Essa proteção ao meio ambiente é que tem que nortear a extrafiscalidade. A extrafiscalidade, portanto, essa bússola que busca aumentar ou reduzir as alíquotas em razão de determinados critérios, ela deverá estar insuflada, ela deverá estar, de certa forma, inspirada nesses objetivos do milênio. Então eu peço a todos que conheçam as 17 metas pragmáticas e pensem de que forma nós podemos construir uma reforma tributária que faça florescer o direito à vida a todas as espécies presentes, as presentes e futuras gerações, que nós precisamos manter esse planeta vivo, combater o aquecimento global, não permitir a extinção em massa daqueles que dividem o planeta conosco e também não colocar em risco a nossa própria existência. Se estes valores não estiverem presentes em qualquer sistema tributário que se busca transformador, de fato nós estaremos dando um passo para trás. Que venha a reforma, mas que seja de fato sustentada por estes valores. Muito obrigado.